Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, irmãos. Me encontro muito alegre nesta noite, irmão. Aleluia, de estar aqui. Aleluia, nesta noite. Mais uma vez, né, irmão? Já estive aqui as outras vezes. Em nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida da igreja nesta noite. Abra nossas Bíblias, irmão, num tema, né? Que é Gênesis, capítulo 22. Nesta noite, estou acompanhado com meu filho aqui, irmãos. A minha esposa não pôde vir porque ela não está bem. Muito de saúde, ela ia até me acompanhar, mas eu consegui pegar meu filho, que ele acabou de chegar do trabalho, estava de folga, mas estava trabalhando de Uber. Falei, vamos lá comigo, filho, não deixa eu ir só não. Aleluia, a congregação de Três de Maria não pôde estar aqui, porque hoje está tendo doutrina lá, irmãos, e eu deixei o segundo dirigente dando um culto de doutrina, senão eu trazia também alguns da congregação lá, mas hoje é doutrina lá, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Não importa a quantidade, irmão, se é 3, se é 20, se é 50, mas aonde tem 1, 2, 3, ali Jesus está. Amém? Então, para mim, não tem quantidade, não tem, aleluia. Se tivesse 2, 3 aqui, ia ser a mesma pregação de Jesus. Amém? Que diz assim, irmãos, o verso 7, em nome do Senhor Jesus. E então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, irmãos. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Pode se assentar, irmãos, debaixo da oração do nosso pastor desde aí nesta noite, né? Aleluia, glória a Deus, louva a Deus pela vida da igreja nesta noite. Estamos diante de um texto, irmãos, muito conhecido, muito bonito, e também a qual eu gosto muito de pregar, ministrar, que é falar de Abraão. Mas quando a gente entra nesse mérito para falar de Abraão, aleluia, glória a Deus, nesse primeiro dia de campanha, aleluia, glória a Deus, é um contexto a qual vai falar nesta noite, onde vamos aprender, aleluia, glória a Deus, para Deus prover, aleluia, glória a Deus, nós temos que andar com a fé e com a obediência junto, aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, ande na fé, mas também não esqueça da obediência. Aleluia, porque a fé e a obediência, ela caminha lado a lado, pastor. Aleluia, glória a Deus, porque, aleluia, para Deus prover na minha vida, eu tenho que ter fé, muita fé, claro, mas a obediência não pode se perder. Aleluia, então eu entendo nesta noite que esse capítulo aqui, aleluia, de 22, que vai falar de Abraão, é muito lindo, porque, aleluia, glória a Deus, Abraão foi a qual Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei, que é o capítulo 12, aleluia, glória a Deus, que eu te farei, aleluia, pai de uma grande Então ele saiu debaixo de uma promessa, aleluia, que eu entendo que quando ele sai debaixo de uma promessa, aleluia, glória a Deus, mas também ele sai debaixo de uma obediência, mas não esquecendo da fé, porque a fé tem que ser em primeiro lugar. Foi falado aqui, ó, não cesse de orar, aleluia, porque a oração é a chave da vitória. E para a gente entrar nesse texto aqui, irmãos, eu não posso deixar de falar do texto do capítulo 12, porque é nisso que começa tudo. É ali que o Senhor promete a Abraão, aleluia, glória a Deus, uma terra a qual ele nem conhecia, ou ele nem sabia que existia. Deus falou assim, ó, sai do meio da tua parentela, pega a tua família e vai para essa terra. Mas espera aí, presbítero Valdeci, aleluia, mas Abraão não sabia que existia aquela terra, ou não tinha aquela terra, mas o que eu entendo que Abraão, ele creu na palavra de Deus e teve fé. Nesta noite Deus está falando comigo e contigo assim, ó, apenas não duvide, caminhe. Porque quando você caminha, aleluia, glória a Deus, não se preocupe, porque quem está te levando é Deus. O interessante, irmão, que Abraão, ele vai, aleluia, nessa jornada. Abraão, ele vai, aleluia, na direção de Deus.
Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção, aleluia, glória a Deus, que naquele momento ali Deus estava conduzindo a Abraão, e Abraão estava debaixo de uma obediência, a qual uma promessa, a qual Deus prometeu para ele: eu te abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoará. O que eu quero dizer, irmãos, que pode vir o que vier na minha e na tua vida, mas a palavra de Deus está de pé. Não se preocupe, irmão. Mas o interessante, irmão, é que na metade do caminho, Abraão já começou a perder um pouco as suas forças, vigor. Mas o interessante é que eu não estou falando vigor físico, não. Abraão já começou a perder um pouco, aleluia. Presbítero, ele perdeu a fé? Não, ele não perdeu a fé. Mas Abraão já estava começando a ficar idoso na idade. E quando a promessa não chega na minha e na tua vida muito rápido, a gente começa a duvidar: será que vai acontecer? E quando o crente, quando a gente começa a pôr essa dúvida no nosso coração, duvidando de que Deus pode fazer na minha e na tua vida, Deus também não se agrada, porque o que Ele prometeu para mim, para você vai acontecer. Então o que eu chamo a atenção nessa passagem é que quando chega, irmão, no capítulo 16, aleluia, Abraão começa a sair da direção de Deus. Mas por que, aleluia, Abraão começa a sair da direção de Deus? Aleluia, glória a Deus. Porque ele começa a dar ouvido à sua mulher Sara. Aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, ele fala: Sara, nós já somos, aleluia, glória a Deus, de idade, mas Deus chama Sara e promete a ela que ela teria um filho. Mas ela: peraí, pela idade que nós estamos, Abraão, será que isso vai acontecer? Pega Agar, a escrava. E aí começa, irmão, aleluia, glória a Deus, o contexto da palavra. Porque nessa passagem, aleluia, glória a Deus, nasce Ismael, a qual não era o filho da promessa, ali foi o filho da desobediência. Peraí, irmão, Abraão saiu debaixo de uma promessa, aleluia, glória a Deus, mas aí entrou Ismael. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. Mas o que eu quero dizer nesta noite: não passe à frente de Deus, aleluia, espere no Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, aleluia, glória a Deus. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o que Deus prometeu não passa, irmão. O que eu entendo nesta noite, irmão, é que Abraão, ele começou a esmorecer um pouco na fé, porque quando vai chegando uma certa idade, irmão, a gente vai perdendo o vigor, a gente vai perdendo um pouco as forças, aquela adoração já não é a mesma mais, aquela busca não é mais como antes. E que eu chamo a atenção que, aleluia, Abraão, ele cedeu a Sara e nasceu Ismael. Aí chegou um certo ponto no capítulo 21, Deus faz uma promessa a Isaac, a promessa a Abraão, e a promessa se cumpre, nasce Isaac. E agora o que fazer com Ismael? O que eu quero dizer nesta noite, que às vezes a gente pegamos atalho, aleluia, glória a Deus, entramos em vento, em tempestade, e depois questionamos com Deus: por que está acontecendo isso? E tem um momento que Deus fala comigo e contigo assim, ó: a direção é essa, a promessa está aqui, aleluia. Mas como a gente não tem o tempo de esperar, a gente passa à frente de Deus, e quando o vento vem, a gente começa a questionar: será que Deus me deixou? Deus não te deixou não, Ele sempre esteve contigo. Mas nesta noite Ele está falando comigo e contigo assim, ó: acalme teu coração, porque as promessas estão de pé. Mas uma coisa que eu digo para a igreja nesta noite, irmão, vira para o teu irmão e fala assim, ó: Deus é prioridade e não opção.
Deus sempre foi prioridade na minha e na tua vida. E quando chega, vamos entrar na palavra agora, irmãos, capítulo 22, que a Bíblia vai dizer para Abraão: Abraão, pega, aleluia, glória a Deus, o teu filho, a qual tu mais ama, e vai para o Monte Moriá. Agora você pode perceber, igreja, que esse final aqui começa como começou no capítulo 12. Deus fala para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Aleluia. E se você entender aqui também o que Deus fala, pega o teu filho, a qual tu mais ama, e vai, aleluia, para Moriá. Aleluia. Sabe que eu entendo nesta noite, irmão, que Deus estava punindo Abraão pela sua conduta. Aleluia, glória a Deus. Deus estava punindo Abraão, aleluia, por ele ter saído da direção. Mas nesta noite Deus está falando comigo, contigo assim, ó: você pode ter saído, mas eu estou te colocando de volta. Aí eu fico aqui imaginando, pastor Dejair, que quando Isaac nasce, é o filho da promessa. Mas tem um problema, igreja amada do Senhor. Ali também estava Ismael. Ali também estava sua mãe Agar. E estava incomodando Sara. Porque começou a ter um abrigo, uma contenda. Porque Sara não estava gostando da presença de Ismael. Mas Sara não estava gostando que Ismael estava ali. Então ela fala para Abraão: pega Agar e pega Ismael e leva embora daqui. Mas o que eu entendo nesta noite, que se Abraão não tivesse dado ouvido a Sara, aleluia, isso não estava acontecendo. E o mais interessante, irmão, aleluia, por causa da conduta de Abraão, aleluia, glória a Deus, o coração de Abraão já não estava como antes com Deus, porque o seu coração estava em Isaac. E o que eu quero dizer nesta noite, que a busca de Abraão já não era mesmo mais como antes, que a adoração de Abraão não era como antes, o seu coração estava em Isaac. E quando acontece isso, Deus se cala. E foi 13 anos, Deus silenciou com Abraão, não falou com Abraão mais. Abraão não tinha mais o contato com Deus como antes. E quando a gente começa a sair, aleluia, glória a Deus, da trajetória de Deus, Deus começa a silenciar o contato comigo e contigo. E a gente pergunta: por que eu não sinto mais a presença de Deus? E a gente pergunta: por que Deus já não está agindo como antes na minha e na tua vida? Aí a gente pergunta: por que o milagre não está acontecendo como antes? Por que a presença de Deus não está como antes? Aí eu falo também nesta noite: por que a busca não está como antes? Por que a adoração também não está como antes? Porque do mesmo jeito, aleluia, que nós sentimos, aleluia, que Deus sente, aleluia, glória a Deus, a nossa ausência, Ele também, aleluia, se ausenta um pouco de nós. E o que me chama a atenção, que a saída de Abraão para o Monte Moriá, foi 3 dias andando, para chegar no Monte Moriá. O significado de Monte Moriá, irmão, é Deus provedor. Ele caminhou com Abraão. Mas o que me chama a atenção é que neste texto aqui, Abraão não sabia o que ia acontecer lá. Ele só falou: pega a Isaac, é o filho que tu mais ama, e vai para o Monte Moriá. Aleluia, glória a Deus. Era um sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Abraão estava indo, aleluia, diretamente. E o que me chama a atenção é que no capítulo 12, ele sabia que Deus estava prometendo uma terra para ele. Mas no capítulo 22, Deus estava punindo pela tua conduta. O que eu quero dizer nesta noite, que tem momento na minha e na tua vida, que às vezes, aleluia, glória a Deus, por causa da nossa desobediência, aleluia, há um preço a se pagar. E vai Abraão, irmão. Abraão chega no monte, aleluia. Mas o interessante dessa passagem, aleluia, que ia ser um sacrifício. Mas espera aí, presbítero, Deus não abomina o sacrifício naquela época humano?
Deus não é comovente com sacrifício humano, mas Deus não estava querendo a morte de Isaac não, irmão. Deus estava provando a fé de Abraão. Aleluia, que às vezes Deus vai nos provar. Aleluia, o que eu quero dizer nesta noite, irmão, que a promessa, ela anda lado a lado com a obediência. A promessa, ela anda junto com o propósito, e o propósito anda junto com a fé, e a fé anda junto com a obediência. O que eu quero dizer nesta noite, pega esses três contextos nesta noite, irmão, e fala: eu vou ser obediente, eu vou estar no propósito, e eu vou suportar o processo. Aleluia. Sabe por que nesta noite que às vezes, irmão, é muito fácil, aleluia, glória a Deus, falar: eu estou no propósito, aleluia, eu estou no propósito, mas quando chega o obstáculo, a gente fala que vai parar, a gente fala que vai recuar. Mas nesta noite Deus está falando comigo e contigo assim, ó: quando chega no monte, Abraão prepara o holocausto, prepara o altar. Mas tem um problema, irmão. O sacrifício ali, e Isaac ajudando seu pai. Mas o que me chama a atenção, porque não tem cordeiro. Quem vai ser sacrificado ali? Não tem cordeiro. Quem vai ser o sacrifício? Cadê o cordeiro? Só tem Abraão, só tem Isaac. E teu filho pergunta para o pai: pai, cadê o cordeiro? Que não tem, irmão. Aí nesta noite Deus está perguntando comigo e contigo assim, ó: cadê a adoração? Cadê a busca? Cadê o amor? Nesta noite Deus está perguntando comigo e contigo, está perguntando pelo povo de Deus: cadê o meu povo? Porque tem que ter o sacrifício, irmão, tem que ter o choro, tem que ter a luta, tem que ter a busca. E nesta noite Deus está falando comigo assim, ó: não é fácil, mas Deus sempre estará comigo e contigo. Deus nunca nos abandonará, irmão. E eu fico ali pensando nesta noite aqui, eu estava meditando nesse capítulo aqui, que quando Deus, aleluia, glória a Deus, faz essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos, irmãos. Aí você pensa comigo, com 75 anos, será que ele pensou, será que Deus mesmo vai fazer acontecer, aleluia, essa promessa da minha vida? Aleluia. Sara também, eu já estou com idade avançada, eu não tenho mais idade para ter, aleluia, glória a Deus, um filho. E o anjo aparece a Sara e fala, promete para ela um filho, e ela ri da promessa de Deus, aleluia, glória a Deus, duvidando: mas não, meu Senhor, mas eu já sou avançada de idade, será que vai acontecer? O que eu quero falar nesta noite, que não existe idade para Deus prover na minha e na tua vida. Não existe idade para Deus, aleluia, glória a Deus, transformar a sua casa. Não existe, aleluia, idade, ano para Deus levar o teu esposo. Não existe tempo para Deus levar a tua filha, o teu filho. Não existe tempo, aleluia, para Deus prover. Vamos dizer que esse aqui era o meu Isaac, irmão, meu filho Vinícius. Apesar que eu tenho mais duas filhas, mas ele é o primogênito que nasceu primeiro. Vinícius é um Isaac. Pensou se Deus pede o meu Isaac? Pensou, irmãos? É porque é naquele tempo. Imagine agora. Imagine se Deus pede aquilo que tu mais ama. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, que o Senhor, Ele não divide a sua glória. A glória de Deus é em primeiro lugar. Deus sabia do amor por Abraão e Isaac, mas Deus queria provar, Deus queria ver se a fé de Abraão estava como antes. Deus estava querendo ver
se a fé de Abraão estava em autoestima ainda. Aleluia, o que eu quero dizer nesta noite, que não foi só a fé de Abraão não, irmão. Ali a fé de Abraão e a obediência estava em autoestima. E quando acontece isso, dificilmente algo sai errado, porque lutas nós vamos ter. Em Samuel vai dizer, o povo queria um rei, o povo queria um rei, queremos um rei, esquecendo que eles já tinham um rei, um todo-poderoso, mas eles queriam um rei. Samuel, vai lá, unge Saul. Nós queremos um rei que vai diante de nós, mas nós já temos um rei que vai diante de nós, o Todo-Poderoso. Mas nós queremos um rei que a gente vê. Mas espera aí, você quer ver o rei? Você tem que sentir a presença do rei. Enquanto a gente querer ver com os olhos carnais, Deus está falando comigo e contigo assim, ó, eu sempre estive contigo e você nunca. Então levanta Saul, e Saul é ungido a rei, e Saul ali é ungido a rei. Mas o que me chama a atenção no começo, Saul exemplar, mas no metade a desobediência já começou a reinar. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, que a desobediência, aleluia, glória a Deus, é a causa de tudo, de nós, aleluia, glória a Deus, não alcançar as promessas de Deus. Aleluia, as causas, aleluia, da desobediência, às vezes, o milagre não acontece porque a gente, às vezes, aleluia, questionamos e passamos à frente de Deus. Deus está falando comigo e contigo assim, ó, apenas, aleluia, glória a Deus, guarde a fé, guarde a obediência, não se preocupe, aleluia, que eu vou prover, irmão. Aí eu falei, Ismael, não esqueci de Ismael não, tá, irmão? Abraão, pega Agar e pega Ismael e leva embora. Mas Deus já não estava falando mais com Abraão, e Abraão não tinha o que fazer. Abraão estava sem direção, porque Deus já não estava mais ouvindo, aleluia, por um tempo, pela sua conduta. Mas aí o interessante é que aí Deus volta a falar com Abraão, e Abraão se anima, irmão, quando Deus começa a voltar a falar com ele. Não é assim, irmão? Quando a gente começa a sentir a presença de Deus de novo, a gente dobra o joelho, a gente chora, aleluia, glória a Deus, a gente sente a presença de Deus, aleluia, ali com o joelho dobrado, aleluia, já é diferente como antes. Antigamente, aleluia, antes a gente estava entrando, já não estava sentindo mais a presença, não conseguia nem louvar o hino da harpa, não, aleluia, prestava atenção nem na palavra, mas aí começa Abraão a sentir a presença de Deus de novo, e ele se anima quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, meu filho, e ele, eis-me aqui, Senhor, todo alegre. Mas não foi da forma como Abraão queria. E vai ter momento na minha e na tua vida que Deus vai nos chamar de novo, mas não vai ser do jeito que a gente quer. Pega o filho que tu mais ama e leva. Então o que eu quero dizer nesta noite aqui, que vai ter momento na minha e na tua vida que nós vamos ter que separar algo que tiver entre eu e Deus, e você e Deus. Eu não sei o que é, irmão, nesta noite, aleluia, glória a Deus, que possa estar impedindo a tua bênção, mas eu creio que Deus vai prover. Nesta noite Deus está falando comigo, contigo assim, ó, eu te farei pai de uma grande nação. Aleluia, o que eu entendo com isso é que Deus está falando assim, ó, olha, mulher de Deus, homem de Deus, o seu milagre vai chegar. Às vezes a gente olha, irmão, vê a igreja vazia assim, fala, meu Deus, não se preocupa não, irmãos, é assim que Deus faz. Eu estou 3 anos, vou fazer 3 anos que eu já estou na congregação de Três Maria. Foi luta, tá? Foi peleja. Questionei um pouco quando o pastor presidente me botou para ali. Falei, não pastor, não posso não, eu
na direção de uma congregação. E tá eu e minha esposa lá. Vai fazer 3 anos ali na Três Maria que eu estou ali. Vim da Vila Americana, onde tem a matriz, e o pastor me colocou ali. 3 anos ali, irmão. Me assustei no começo, porque tudo era novo para mim. Eu nunca fiquei de uma direção de uma congregação. Eu nunca fiquei, aleluia, glória a Deus, liderando. Mas o que a gente tem que entender é que nem eu que vou fazer, é Deus. Enquanto a gente se preocupa se vai acontecer ou se vai crescer, Deus está falando comigo e contigo assim, ó, só plante e deixa comigo. Só faça, aleluia, e deixa que eu vou dar o crescimento. Aleluia, Deus está falando comigo e contigo assim, ó, só seja obediente, só faça a minha vontade, deixa, aleluia, que eu vou fazer, irmão. Sai da tua terra. Eu vim da terra, vamos dizer, de Vila Americana, e vim para Três Maria, aleluia, que lá eu te mostrarei. Deus está fazendo, irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus está dando crescimento, aleluia, glória a Deus. Eu não posso me preocupar, aleluia, glória a Deus, com os obstáculos, aleluia, eu não posso me preocupar, aleluia, glória a Deus, com as provações. Sabe por quê? Quem me conduziu foi Deus. Então nesta noite, essa campanha, irmão, de Deus prover, aleluia, glória a Deus, Deus vai prover assim na minha e na tua vida. Mas entenda uma coisa, aleluia, nesta noite Deus vai pedir você para abrir mão de algo. Eu não sei o que é. Deus me pediu, irmão, para mim abrir mão de algo. O que foi esse algo, presbítero Valdeci? A matriz era perto da minha casa, irmão. Eu não precisava pegar ônibus, eu não precisava ir para longe. Eu saía de casa e Deus rapidinho estava na matriz. Primeira coisa que Deus proveu. Deus é bom. Deus permitiu de eu comprar um carrinho. Eu vim para Três Maria. Eu falei, agora eu tenho um carro, mas eu preciso aprender a dirigir. Deus sempre prova. Eu falei, por enquanto não tem como fazer autoescola, mas eu vou pegar o professor, meu filho. Ele começou a me ensinar, irmão. Me ensinou. E agora eu já estou vindo para Três Maria de carro. E eu vou para casa, eu vou para Três Maria, eu vou para casa, eu vou para Três Maria. Deus proveu. Irmão, Deus é tão bom. Agora Deus vai prover na minha vida que eu vou fazer autoescola. Ah, Brevi, você está com 51 anos, vai fazer autoescola? Vou, irmão. Vou. E Deus proveu, irmão. Deus conhece, aleluia, o nosso coração, aleluia. Ele sabe que o que a gente vai precisar, Ele nunca vai nos desamparar, aleluia. Se Ele te colocar no lugar, Ele vai te dar condições de você dar o crescimento. E Ele é muito bom, irmão, nisso. Mas uma coisa que a gente tem que entender nesta noite: não saia da direção, fique no foco. E Ele é especialista, irmão, em resolver problema. Mas que problema, presbítero? O problema que Abraão entrou, aleluia, nesse caso de Ismael. Mas Deus ali, quando começou a falar com Abraão, a Bíblia vai dizer que Deus operou também ali na vida de Ismael. Ismael foi líder de uma grande nação, chefe de uma grande tribo. Deus não abandonou Ismael, não. Deus também abençoou a vida dele. O que eu quero dizer nesta noite: não se preocupe, aleluia, se vão falar se você não vai conseguir. Não se preocupe que quando falarem que você não é capaz. Não se preocupe que vão falar que não vai dar certo. Sabe por quê? Quem está contigo é Deus. Então, irmãos, palavra contrária não vai me derrubar. E quando chega no Monte Moriá, Abraão começa a montar o holocausto, o sacrifício. E ele pergunta, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Não tem um cordeiro. O cordeiro era Isaac. O que eu entendo nesta noite, que ali Deus provou a fé de Abraão, porque Deus não ia deixar nunca Abraão matar o seu próprio filho, aleluia, glória a Deus. Mas Ele deu o seu filho pelos nós. Jesus na cruz do Calvário morreu para você e eu estar aqui hoje.
Você pensa que também, aleluia, não doeu para ele ter dado o filho dele na cruz para você estar aqui hoje? Você pensa que aquele sangue que escorreu no Calvário para você estar sentado aqui hoje não doeu também? Porque quando Jesus fala, aleluia, Pai, afarte de mim esse cálice, ali ele teve medo também, aleluia, mas quando, aleluia, ele fala assim, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, aleluia, assim ali também doeu, e nesta noite também tem que doer em mim e em tu, aleluia, glória a Deus, a obra dele, a vontade dele, aleluia. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, não perca a essência. O que é essência, presbítero Valdeci? É a presença de Deus. Aonde você for, aonde você entrar, você tem que, aleluia, estar com a essência, com o cheiro de Deus. Que é isso, presbítero Valdeci? O cheiro de Deus é para quando quem olhar para você e falar assim, ó, realmente ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Essa é a essência, irmão. Já viu aquele perfume cheiroso que você pode botar hoje, aleluia, mas tu pode lavar que o cheiro não sai? Assim é a presença de Deus que tem que ser na minha e na tua vida. Essa é a presença de Deus que tem que estar na nossa vida. É o propósito de Deus, irmão. É a vontade de Deus. Ali a Bíblia diz que Abraão, aleluia, ele foi, aleluia, glória a Deus, guiado na direção de Deus, saiu, aleluia, debaixo de uma promessa, e todo aquele que anda debaixo de uma promessa, ele vence. Mas espera aí, presbítero, a promessa de Deus nunca morre na vida do crente. Não, ela nunca morre, ela pode tardar, porque às vezes Deus tarda a promessa, tá? Às vezes o que era para você pegar rápido, você não pega, demora a pegar. Às vezes o milagre que era para acontecer antes, não acontece. Às vezes, aleluia, as bênçãos, as maravilhas, a transformação, aleluia, na tua casa, na minha casa, das minhas filhas, não acontece porque está faltando algo. E sabe o que é, irmão? Às vezes, é que a gente também começa a faltar um pouco para com Deus. Isso também é para mim, tá, irmão? Porque é daqui para aí. Tudo bem que as forças já não é mais a mesma. Eu até creio, claro, quando a gente vai chegando já aos 50, né? Eu tô com 51, irmão. Já não é mais aquele menino mais. Mas o que não pode faltar é a fé. O que eu não posso duvidar é que Deus vai fazer. O que eu não posso duvidar é que Deus vai dar o crescimento. Ontem eu estava ministrando, ontem não, irmão, foi no culto de segunda-feira, no domingo, perdão, eu perguntei para a igreja assim, ó, qual o mais difícil? Plantar? Arrancar? Plantar ou arrancar? Ou colher? Perguntei para a igreja. Uns falaram plantar, outros falaram arrancar. Eu falei, nenhum desses. Sabe qual é o mais difícil, irmão? Dar o crescimento, porque não é nós que dá o crescimento, é Deus. Você pode plantar, mas você tem que esperar para crescer, porque não tem como você fazer crescer, porque quem só faz crescer é Deus. Então você planta uma coisa, uma planta, você fica assim, ó, ansioso para ela nascer, você fica ansioso para ela dar o fruto, mas esquecendo de pedir o Todo-Poderoso para Ele dar o crescimento naquilo que você está plantando. Então não turbe teu coração se não está crescendo. Não fique preocupado se não está evoluindo. Calma, Ele está dando crescimento sim, mas da forma dele, do momento dele, na hora dele. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, aleluia, glória a Deus, que Abraão, ele caminhou, aleluia, glória a Deus, como, aleluia, um grande pai daquela nação. Abraão foi obediente, Abraão andou com a fé, aleluia, tudo bem, Abraão saiu um pouco do contexto, mas o que eu quero dizer nesta noite, que isso acontece, mas nesta noite, nunca duvide do poder de Deus. Ande com Deus, caminhe com Deus, fale com Deus, ande na presença, e que
Nesta noite Deus está falando comigo, contigo assim, ó, porque eu vou prover na tua vida, aleluia, eu vou prover na sua casa, eu vou prover no teu casamento, eu vou prover na vida do teu filho. Mas espera aí, presbítero, eu tenho um filho lá que é rebelde, eu tenho uma filha lá que é rebelde. Não se preocupe, porque ele vai saber lidar. Porque eu também tenho, irmão. Eu tenho duas lá, uma tá meio barro tijolo, a outra caçula já mais rebelde um bocadinho, e meu filho aqui, glória a Deus, pastor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu sempre estou orando pela minha filha, para ela estar na presença. Muitos falam assim: Viviane não tem mais jeito não. Quem disse, irmão? Quem disse que ela não tem jeito? Aí eu aqui, eu era o pior de todos, irmão. Se Deus teve jeito comigo, não vai ter jeito com o irmão. Porque às vezes a gente olha para o irmão e fala assim: aquela ali não tem jeito não, esquecendo que ele também. Então nesta noite, Deus, as promessas que estavam na minha vida se cumpriu, e as promessas que estavam na vida, aleluia, do meu filho se cumpriu, e as promessas que estão na tua vida vai se cumprir. Eu não sei qual o propósito entrou nessa campanha, eu não sei o propósito que está aqui nesta noite, mas uma coisa eu digo: entra aquelas portas, aleluia, com um propósito no coração, entre com fé, caminhe com fé, não duvide, apenas acredite que Deus vai fazer acontecer, irmão, aleluia. Naquele dia ali, Deus proveu na vida de Abraão, aleluia, e teve Isaac, e ali foi feita uma grande nação. O que eu quero dizer nesta noite, que às vezes as promessas não estão se cumprindo na minha e na tua vida, porque nós estamos deixando, aleluia, glória a Deus, às vezes, aleluia, desacreditar, aleluia, que vai acontecer. Mas nesta noite Deus está falando assim, ó: abra a mão e receba a promessa, porque vai se cumprir na minha e na tua vida, irmão. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu falei assim, tinha a presença de Deus. Quando meu filho falou oração, deixei a Bíblia, tá, irmãos? A oração é a chave da vitória, realmente. Sem oração é impossível agradar. Sem oração não tem propósito. Sem oração não tem promessa. Sem oração, aleluia, mas aí tudo conduz: oração, fé, propósito e obediência. Esta noite, irmão, receba essa palavra no teu coração, aleluia, glória a Deus, e aplauda o Senhor bem alegre para Jesus, irmão, nesta noite, amém? Em nome do Senhor Jesus. Agradeço o pastor Dejair, aleluia, nesta noite, amigo de muito tempo, né, irmãos? De muito tempo mesmo, tá, irmão? Que a gente foi criado ali na Vila Americana mesmo, e de muitas datas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Dejair, da congregação. Eu sei que a caminhada é áspera, é dura, mas nós fica firme, irmão, aleluia. Nós temos que ficar firme, aleluia. Mas sabe por que nós temos que ficar firme? Porque tem muitos familiares ainda para vir para a casa do Pai. Tem muitos sobrinhos meus ainda que tem que vir para a presença. Tem meus ainda nesta noite, irmão. Então eu oro pela vida de todos nesta noite, aleluia. Toma posse, aleluia, nesta noite. Louva a Deus pela vida do pastor também, aleluia, glória a Deus, nesta noite. Conheço também há muito tempo os filhos, fomos criados ali, né, irmãos, nascidos na Vila Americana, aleluia, glória a Deus. E fala assim: como é que pode eu aqui, neste momento, dividir no mesmo, aleluia, altar, aleluia. Pode ter me visto pequeno, irmão, pode ter lembrado, mas me viu pequenininho ali correndo. Aí a gente olha agora, homem de Deus, e eu aqui. Quem diria que eu estaria aqui, aleluia, glória a Deus, trazendo a palavra de Deus? Mas sabe o que é isso, irmão? É a promessa de Deus que nunca falha. Ela pode demorar, mas ela se cumpre, amém?